categoria Men's Physique, tá bom? Então, categoria Men's Physique, tipo, uma vez que nós já temos falado sobre geometria, sobre tudo, não vai ficar tão difícil entender que a categoria Men's Physique, ela é a categoria do V-Taper, tá? Então, em tese, seria o quê? Aquele atleta que você passou uma linha na cintura, passou uma linha de ombro a ombro, juntou, é o melhor triângulo isósceles, esse cara tem que estar o mais seco do palco ou tão seco quanto mais seco que não tem a melhor linha, entenderam? Então, vamos lá. Como que o árbitro ele vai começar a arbitrar o Men's Physique? Ele lançou o olhar dele, como se fosse... Eu costumo dizer assim que o árbitro é aquela criança brincando com aquele... Sabe aquela casinha que você coloca o triângulo no lugar do triângulo, das formas geométricas? Então, esse é o árbitro. Ele está sentado lá e ele passa um scanner visual no palco e ele vai achar primeiro o que tem a melhor geometria do palco. Quem é que é a melhor geometria do palco? É o que tem o melhor triângulo invertido isósceles. Não necessariamente é o maior, é o menor, porque assim, às vezes, quando você olha, por exemplo, assim, você olha um palco, aqui não, mas vamos dizer aqui, você não consegue entender muito bem, pera lá, primeiro, segundo e terceiro, um é maior, outro é menor, mas se você for pensar em geometria, em triângulo, talvez comece a fazer mais sentido para você, que não é por isso que permite, por exemplo, que tenha um bem alto, aí na outra, em primeiro vem o cara que é mais baixo, beleza, entendi. Em segundo vem um super alto, em terceiro vem um cara médio, daí você fala, cara, mas que padrão é esse? Agora, se você transformar eles em triângulo, talvez fique mais fácil assim de você entender, tá? Vamos lá. Men's Physique. Maior volume muscular, mas sem perder a extrema estética da cintura. Então, o que acontece? Tipo, quando a galera começou a falar, esse aqui já foi o Erin Banks, já foi campeão Mr. Olímpia, né? Quando a galera começou a falar assim, ó, nossa, a Men's Physique você perdeu, olha o tamanho que tá os caras, tipo, concordo, mas a cintura do cara é super amarrada, entende? Então, assim, quando você fica preso assim na geometria, o que é a geometria? Vamos lembrar, é o cara que tem a cintura em relação ao ombro. E quando você pensa só em geometria, quem que tem a probabilidade de ter o ombro mais largo? Não é um cara mais alto? É. Então, se esse cara mais alto também ficou com a cintura presa, ele pode ser embolotado, estranho, que ele estava se dando melhor. Só que até de 2 anos para trás, eles começaram a perceber que, opa, nós temos que ter uma linha mais bonita nos atletas. Uma linha no sentido assim, que não que ele tenha uma linha feia, mas ele não tem aquela harmonia de proporção que dá para perceber que o atleta ele se formatou para ser um Men's Physique e não era um bodybuilder pelo meio do caminho. Entende? Quando eu ensinava na outra federação o que é o Men's Physique, eu chegava para falar assim, gente, o que é o Men's Physique? Primeiro eu vou falar para vocês o que não é o Men's Physique. O Men's Physique não é o bodybuilder pelo meio do caminho. Não é aquele cara que você vê que treinou muito peito, mas não treinou perna. Então dá para perceber quando o cara, tipo assim, aconteceu isso com ele. Que é olhando aqui com todo respeito, por exemplo, assim, o Erin Banks. Que algumas partes do corpo até melhor de bodybuilder e outras partes do corpo parece que simplesmente não receberam atenção, certo? E já o Men's Physique, em tese, ideal seria aquele atleta, por exemplo, assim, ó, veja, tipo, que você olha e parece que ele foi todo pensado já para ser um atleta men's, certo? Que ele tem uma coerência estética já, né? Então, por exemplo, assim, ó, aqui a Men's Physique veio daqui, tá? É daqui que veio a Men's Physique. Esse aqui era o Steve Cook, não sei se vocês lembram dele, se alguém já ouviu falar, tá? A Men's Physique, a ideia dela inicialmente era assim. E sabe qual que é o nome que a Men's Physique tinha antes de ser Men's Physique? Isso aqui, ó, Beach Bodybuilding. Ou seja, fisiculturismo de praia. Aquele cara que tava lá pegando onda, soltou a prancha, fez umas barras, umas flexão e foi competir. Por isso que a bermuda era uma bermuda de surf, em algumas federações até é. E aí vocês começam a perceber que hoje em dia, tipo, já não existe mais a bermudão florido, não, virou um shorts mais monocromático, que subiu mais a linha do joelho e começou também a mostrar um pouco mais da perna, certo? E aí depois disso veio essa proposta aqui, que vejam bem, ó, é a Men's Physique, dá para perceber que não é um bodybuilder
pode ser um atleta de uma outra coisa, tipo model fitness, sei lá o que que é o cara. E aí você tem esse cara aqui que é maior, mais desenvolvido, mas mesmo assim ele dá para você perceber que não se trata de um bodybuilder, que é um modelo mais forte. A ideia do Men's Physique era isso, certo? Pode ser que esse cara aqui posando, ele pudesse posar na bodybuilder também. Mas o que a estética dele comunica é essas linhas mais harmônicas, essa concordância entre uma parte do corpo e outra, certo? Né? Como tem, assim, pô, apesar de que o Diogo, né, aqui ele já tá bem melhor hoje em dia, mas o Diogo, olha o frame do cara, por isso que ele tá onde ele tá. Né? Porque você bate, olha o triângulo que o cara tem, olha a cinturinha, o tamanho. Por mais que ele não tava aqui, digamos assim, com o último gomo do abdômen dele, André, ele não tem. É que eu acho que o jeito dele posar não ativava o infra, tá? Mas se você for ele ver treinando na academia, ele já tá diferente. Hoje em dia ele já tem mais. Resta saber se ele vai conseguir vir ao redor do abdômen com tudo. Mas só para vocês verem o valor que é o frame e a geometria, ou seja, o triângulo, vejam, o Kaique. O Kaique é um cara competia na Men's, muito mais profundo, com gomo no abdômen, que dá para você colocar 2 dedos dentro e não ia tão bem igual o Diogo. Por quê? Porque não tinha o frame, certo? O mesmo vale para o Zanca falando na Classic, por exemplo. Né? Vejam, ele é super profundo, espesso, mas ele não tem aquela exatamente. Então, sempre vai valer mais a envergadura. Lógico que eles querem são as duas coisas, mas você tem que escolher por uma, tá? Então, vamos lá, galera. Ó, então, a Men's Physique, beleza. E aí que eu falei para vocês, ó, vocês vão perceber que existe uma tendência dos caras mais altos posarem de costas. Desculpa. Dos caras mais altos posarem de lado, tá? E aí muita gente vai falar assim, ah, isso aqui é para esconder a cintura. Não, porque ó, a hora que o cara está de costas, não tem o que fazer. E o julgamento acontece aqui também. Mas é aquele lance que eu falei para vocês assim, ó, o atleta de mais baixa estatura, o atleta de tronco mais curto, ele consegue fazer as duas. Lembrem que eu falei para vocês que a maior dificuldade do Men's é conseguir contrair o abdômen e ao mesmo tempo expandir dorsais, porque são coisas que se contrariam. Para contrair o abdômen é bracing, expiração forçada, eu tiro o ar, eu fecho as costelas e eu perco a minha caixa. Se eu quero ganhar volume, frame, ó, expansão de dorsais, elevo a costela, encho o dorsal, mas eu perdi o bracing. Então fazer essas duas coisas, né, é muito difícil. Tem gente que tem mais facilidade, mas é muito difícil. Geralmente você vê os atletas fazendo o quê? A hora que eles crescem, perdem o abdômen, a hora que eles trincam o abdômen, eles perdem frame. É muito difícil você conseguir fazer as duas coisas em simultâneo, que ó, tô contraindo o abdômen, ao mesmo tempo eu tô com o meu tronco, tipo, não interessa. Você pode até compensar. Enquanto você contrai o abdômen e ele vai te diminuindo, você tem esse controle de conseguir fazer essas duas coisas em simultâneo. Só que pro atleta que ele é mais alto, é mais difícil ainda fazer isso. Então, por isso que eles fazem o quê? Eles estão aqui de frente e eles rotacionam um pouquinho o quadril para poder encaixar, ó, fazer o encaixe do infra aqui, e aí eles arrumam a parte de cima da pose, mas eles não ficam com o quadril. Se eles ficassem de frente, eles iam ficar com a cintura muito grossa. Então podem perceber, ó, todo atleta mais alto, ele avança um pouco com o quadril para frente, ó. Aí isso é como ele consegue fazer para ativar o abdômen por baixo e ele não precisar se abaixar. Então ele faz o abdômen chegar nele, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Então vocês podem perceber, ó, quanto maior é o atleta, tá? Mais de lado ele vai ficar para conseguir fazer isso. E jogar o quadril um pouco para frente, tá bom?